Olá pessoal, eu me chamo Andréa Nunes de Araújo, sou bibliotecária formada pela Unesp, pós-graduada pelo SENAC em especialização da gestão da comunicação em mídias digitais e também mestra em ciência da informação pelo curso do programa Mestrado Profissional em Gestão da Informação da ECA USP. Já tem mais de 15 anos que eu sou formada e trabalho na área. Comecei na área jurídica, e aí eu tive uma experiência muito interessante que eu quero contar aqui para vocês, num escritório de advocacia. Que aí eu tive que me apropriar da linguagem jurídica, juntar a linguagem da biblioteconomia e a interface ali de tudo isso foi a tecnologia, que era um sistema para digitalização do acervo físico, que até então eram pastas, né? E elas foram digitalizadas. Para isso, tinha ali a estrutura da tecnologia, mas precisava da interface da biblioteconomia, que foi como unir a linguagem jurídica dentro desse sistema. E aí foi desenvolvida uma linguagem, né, com as nossas ferramentas da biblioteconomia. Então, e aí é sempre muito importante entender a cultura da empresa, né, as necessidades e traduzir isso numa construção de uma linguagem dentro da tecnologia. E aí na época foi desenvolvido todo esse trabalho, toda essa digitalização. Então tudo que era ligado a um processo foi feito um espelhamento disso dentro do sistema. Né? Entender o fluxo, a organização, né, dessa informação dentro desse escritório e traduzir isso dentro desse sistema. Esse foi a primeira experiência impactante que uniu a biblioteconomia, uma linguagem como a jurídica e a tecnologia que oferecia ali um sistema. Depois, depois de alguns anos, eu entrei no Sesc São Paulo, onde eu trabalho até agora, até o momento. E num primeiro momento foi trabalhar com acervo de audiovisual, que tem ali vídeos e fotos. As fotos já veio num ambiente digital, então não existe a necessidade de digitalização, mas já o acervo de vídeo sim, porque era um sistema analógico, e aí do analógico passou para o digital. E para isso a empresa na época adquiriu um sistema de gerenciamento de mídia e novamente veio esse trabalho da biblioteconomia, de como utilizar a linguagem e como entender esse fluxo de informação e junto com levar isso para dentro de um sistema e, e isso se tornar acessível para os usuários finais, né? Para aqueles que têm a necessidade de acessar aquela informação. E aí foi desenvolvida uma ficha catalográfica, um vocabulário que não vou dizer tão controlado, mas a ideia ali de um vocabulário que refletisse a cultura da empresa. E assim foi feito nesse sistema de vídeo, né? E nesse meio tempo, no caminhar da carruagem, porque aí já vão 10 anos trabalhando na instituição. Hoje eu trabalho numa das bibliotecas do Sesc, em Santos. E aí muda muito, mas assim, mesmo dentro de uma biblioteca, uma biblioteca tradicional, a tecnologia ela está presente, porque você vai com certeza ter ali presente um sistema para organização do seu acervo. Você precisa ter uma base de dados, precisa oferecer para o seu usuário ali um meio de localizar a informação, né, o livro.
dentro da biblioteca. E hoje, com esse cenário que vivemos de pandemia, cada vez mais, porque vai ser algo muito natural a biblioteca que era só física, agora ela se tornar uma biblioteca digital e outros serviços da biblioteca, como a referência, o atendimento, tá ali presente no mundo virtual, né? Por um bom tempo viveremos assim. Ou até mesmo a parte cultural de programação passar a se oferecer, né, nesse cenário dentro da tecnologia da internet, dessas plataformas N1000 e oferecer entretenimento para as pessoas. E aí, eu tenho um grande interesse em tecnologia, sempre tive, desde a época da formação, na graduação, e isso permanece até hoje. Uma das coisas que me chamou a atenção é que em 2012 eu comecei a minha especialização no Senac, e aí lá tinha uma disciplina no curso de Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, uma disciplina chamada Indicadores de Métricas. É muito próximo de como se fosse uma oficina. E aí uma das coisas que foi apresentada ali foi o Google AdWords, que na época se chamava assim, hoje chama Google Ads, que é a ferramenta que o Google oferece para os anunciantes. Então, e aí se falava muito, bom, como a primeira interface do Google é a web, né, a sua página na web de localização da informação. Eles trabalham muito com palavras-chave. Os anúncios deles são com palavras. E cada palavra ali, ela tem um valor, né, dentro daquele sistema. E qualquer empresa que for fazer seu anúncio deve se selecionar muito bem essas palavras, porque isso gera um custo para a empresa, né? Algumas palavras elas são mais buscadas, mais concorridas dentro do Google, e ali vai ter um valor agregado. Então, para uma empresa que tem esse interesse, que quer estar ali presente na ferramenta, eles precisam pensar muito no custo que terão, né? Até para ter um bom retorno depois, né? Na veiculação dos seus produtos. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que curioso, né? Cadê o bibliotecário? E até então, naquela época, não tinha bibliotecário trabalhando com isso. E aí eu pensei, poxa, tá aí, né? Vou fazer uma pesquisa com esse assunto. Como as ferramentas da biblioteconomia pode facilitar na seleção dessas palavras-chave. E aí eu trabalhei muito com a ênfase da indexação, né? E isso foi nessa especialização, e eu segui com esse projeto no mestrado. E ali, cada dia que passava, eu via a presença do bibliotecário mais forte, o quanto poderia ser benéfico a presença de um bibliotecário nesse ambiente, né? E foi ali também que eu comecei a estudar inteligência artificial, que é uma tendência, não, acho que agora não tem como correr disso. São estudos que vêm desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1950 até hoje, e hoje eu acho que a inteligência artificial ela começa a amadurecer e ela começa a se fazer presente, né, no nosso mundo, e vai fazer cada vez mais. Então, assim, uma coisa que eu venho refletindo bastante é eu, como bibliotecária, dentro da biblioteconomia, o que eu, como profissional, tenho para oferecer, né? Porque eu acho que o principal pensamento é a interação homem e máquina. Então, como isso pode ser feito? Isso vai acontecer com todas as profissões. E aí, acredito que nisto o bibliotecário ele saia na frente, porque o nosso mote, né, é a informação, como organizá-la, como torná-la acessível.
pensando no usuário final, né, que tem ali um interesse de acessar aquela informação. E aí, com esse nosso conhecimento, que é trabalhar com a linguagem, como a gente pode tornar isso mais acessível, mais interessante para a pessoa que está ali do outro lado da máquina, e não aquela pessoa achar que está falando, né, com uma máquina ali meio dura, meio robotizada. Então, acho que o conhecimento do bibliotecário ele favorece nesse sentido, de melhorar essa interação homem-máquina. E, e aí, desde então, eu venho estudando isso, e assim, eu penso que uma maneira como nós aqui, profissionais, podemos oferecer primeiro a gente vai ter que buscar um conhecimento que está um pouco além, né, do nosso, da nossa formação clássica. Então, buscar aí alguns cursos na tecnologia, né, entender um pouco mais de linguagens, entender essas linguagens que eu digo são as linguagens de programação, começar a pensar em todas as ferramentas que temos da nossa área, então como a classificação, a catalogação, a indexação pode ser pensada para o digital, para esse mundo. O que dentro do que conhecemos podemos oferecer para as empresas em geral, né? Ou nos ambientes, né? Não precisa ser uma empresa, uma instituição, o que pode ser oferecido para que melhore ali um sistema, uma máquina, né? Que vai ali interagir com o humano, que é a ponta final. E imagino que a nossa grande contribuição seja essa. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha fala e estou muito feliz de estar aqui presente. Obrigado pela atenção de vocês e tenham uma ótima semana.